Julinho, muito obrigada pela tua presença, João por ter Pedro, aceitado o tudo bom? convite. Tudo certo, eu quero saber quem é. Eu já sei quem é, mas para quem está entrando agora e não te conhece, quem é Júlio Cunha Neto? Fala pra gente a tua trajetória, conta pra gente tudo, tudo que tu quiser contar. Só isso? Uma pergunta muito complexa, Vai assim, quem sou eu, até afinal de às 10, contas, hein? né? A pergunta é meio existencial, existencialista, né? Mas vamos tentar resumir, certo? Então tá, gente. Meu nome completo é Júlio de Castilho Sarubi da Cunha Neto, mas eu prefiro usar Júlio Cunha Neto ou também apenas Julinho. Ou Ju. Muitas vezes, resumindo o máximo que pode. Gente, eu sou jornalista, mestre em letras, tenho mais de 20 anos de atuação no jornalismo e recentemente eu descobri essa paixão, esse prazer enorme de ensinar português pelas redes sociais. Foi uma paixão assim que uma sacada que surgiu unindo um pouquinho de tudo que eu fui de experiência que eu fui juntando aqui, ali, em 20 anos de profissão de jornalista, também como editor, revisor de texto, a experiência no vídeo também. Peguei um pouquinho de cada coisa, coloquei no liquidificador, mexi bem e isso aí gerou o Português de Boa. Vai fazer 2 anos agora o Português de Boa, né? É um projeto de ensino de português com humor, usando as redes sociais. Português de Boa hoje, ele está principalmente no Instagram. Estou alcançando agora 28 mil seguidores no perfil do Português de Boa. Ele não tem o nome do Português de Boa, é @Júlio Cunha Neto, o nome deste que vos fala no momento, certo? Mas o canal Português de Boa tem no YouTube, também no Telegram, no Facebook, também o próprio site portuguesdeboa.com.br, e a tônica é essa: tornar o português mais divertido, mais fácil, mais prático, para tirar essa resistência que as pessoas no geral têm do ensino, de aprender a língua portuguesa, né? Português pode ser muito mais fácil do que a gente costuma aprender, do que a gente está acostumado a ver na escola ou em meios convencionais. É só ter um pouquinho mais assim de empatia, né, e mostrar o quanto ele está próximo da nossa realidade e pode ser ensinado de uma forma divertida. Isso. Julinho, só com essa tua resposta, eu acho que tu respondeu umas 5 perguntas minhas já. O que eu Então faço? tá, gente, por hoje é só. Até amanhã. Esse é o Júlio, esse é o Português de Boa. Muito obrigada, Júlio. Até o próximo encontro. Amei, amei. Foi ainda não que não perde embalo. Foi muito legal o jeito que foi falando. Daí eu, meu Deus, foi a primeira pergunta, foi a segunda, foi a terceira, foi a quarta, foi a quinta. Vai lá embaixo. Mas, Júlio, falando assim sobre o Português de Boa, a partir de que momento tu quis se utilizar assim do humor para trazer junto a esse aprendizado? Porque como eu falei, e tu mesmo disse, o português, a língua portuguesa é bem complicada, assim, ela muda, vem os acordos ortográficos, a gente tem que sempre estar ligado na Ela acentuação, tem na muitas pontuação, regras e além das regras tem também as exceções, tanto exceções quanto regras muitas vezes, né? Então tem que ficar atento. eu acho que a exceção é o que mais me deixa doida, porque acho que eu preciso de regra, para Uhum. escrever. Quando eu vou falar, assim, quando eu já te perguntei várias vezes, essa acentuação, essa pontuação aqui cabe, e tu me respondia, tanto faz, pode ser, como pode não ser. Eu ficava louca, eu ficava assim, não, eu preciso de regra para isso. Tem algumas regras que elas são mais flexíveis, né? Então, por exemplo, concordância, né? Concordância nominal. Muitas vezes um adjetivo ele pode concordar com um substantivo composto no plural, no singular. Então, felizmente, tem regras que são bem flexíveis, né? Agora, tem outras que são bem rígidas. A crase, por exemplo, né? Ela tem a maior parte tem crase facultativa, claro, crase que não é obrigatória, né? Mas na maioria dos casos, a crase ela tem sim uma razão de estar ali, de ser obrigatória mesmo. Pois é, acho que a crase é uma das regras, assim, que me deixam mais dúvida. Eu acredito que é a crase. E tem uma É uma, explicação, tem.
Mas É uma das regras pode mais falar. pedidas pelos seguidores. Junto com vírgula. A vírgula, eu costumo dizer que a vírgula, muitas vezes, ela é mais ignorada que a alface em ala minuta, né? É deixada de lado, ninguém quer saber, né? Ainda mais agora nas redes sociais, no WhatsApp. Olha, dá para contar nos dedos, às vezes, em que eu vejo uma vírgula numa mensagem do WhatsApp. E a vírgula, ela não é só, não tá ali só para bonito. A vírgula, ela é um organizador do texto. As professoras costumam dizer, os professores dizem que vírgula é uma pausa para respirar. Não, 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 pelo amor de Deus, não é pausa para respirar, sabe? Senão o cara que vai colocar muita vírgula vai falar assim, tá? Colocando um monte de vírgula. Vai falar que nem o Zé Ramalho, há um brilho de faca, onde o amor vier, sabe? Pausando toda hora. Mas, na verdade, Não, a vírgula ela serve para organizar o texto, né? Mas na escola eu via muito que era uma pausa para respirar. Aí, claro, nos primeiros textos, não. assim, que eu ia lendo com a vírgula, eu fazia... Ô, Letícia, conterrânea daqui do Rio Grande do Sul. Boa noite, prof. Boa noite, Letícia. Tudo bem? Já conferiu a dica de Boa hoje? noite. Olha, ó. Boa noite, Letícia. Boa noite, Márcio. O João também falou ali. Oi, Julinho, grande Julinho, ó. Sejam todos bem-vindos. Este. Ó, Julinho, não fala agora. Guarda essa dica aí. Guarda essa dica aí. Senão tu vai acabar com as minhas perguntas. Pode deixar. Mas, como a gente estava falando, a partir de quando tu resolveu colocar o humor como ferramenta de ensino? Porque a gente pesquisa, a gente acha muitos lugares que ensinam português, as regras, mas o humor, acredito que assim, é facilitador, é para encaixar na cabeça, assim, tu não vai esquecer. Então, quando pensou no humor para construir o teu conteúdo e fazer com que as pessoas se identificassem? Olha, eu sempre fui aquele conhecido palhaço da turma, né? Tanto no colégio, no trabalho. E eu trabalhei 15 anos na RBS TV, como repórter, editor, apresentador. E eu gostava sempre de levar as reportagens, sempre que possível, é claro, tem assuntos que não dá para desviar para o lado do humor, né? Eu sempre buscava tratar os assuntos de uma forma mais descontraída, matérias de lazer, de esporte, principalmente, né? As primeiras reportagens que eu fiz de televisão eram reportagens de esporte. E o esporte, ele flerta bastante, ele brinca bastante com essa questão do humor, né? Da descontração, da metáfora, né? Até muitas vezes, né, a gente costuma usar cenas de filmes, cenas de seriados para falar de futebol, alguma coisa do momento, para fazer alguma brincadeira com o jogador, ou com o momento que o time está vivendo. Então, era bem comum isso aí. E essa abordagem humorística mais descontraída da reportagem esportiva foi me moldando a seguir esse caminho do humor para poder passar informação, para poder passar um conteúdo ao telespectador, hoje, então, aos alunos, aos seguidores. Então, quando eu digo que Português de Boa acabou juntando muita coisa, muita experiência minha, muita passagem de vida minha, né, e acabou resultando no Português de Boa, vem isso aí também, né, vem disso também. A reportagem, a questão da linguagem, né, diante do vídeo, a linguagem televisiva e também o humor. Tanto que muitos dos posts do Português de Boa, eu pego memes do momento e adapto para o Português de Boa, né. O Português de Boa, ele iniciou pegando aqueles erros básicos, bem comuns do dia a dia e transformando de uma forma bem humorada. Fazendo humor dos erros do dia a dia, né? Tinha pessoas que meio que ficavam um pouco ofendidas com isso. É preconceito linguístico, você não pode dizer como as pessoas têm que falar. Gente, pelo amor de Deus, calma, paz, tempo, bandeira branca. Não é bem assim, sabe? O ser humano é o único animal capaz de rir de si mesmo.
As hienas talvez, mas não, acho que é o ser humano mesmo. Então, assim, ó, mais humor, né, e menos rancor, pelo amor de Deus. Mas, assim, sempre tratado de uma forma respeitosa, uma forma bem-humorada, né, sempre dando aqui aquela caspana de levezinho, mas ensinando com carinho também, né. Então, partiu disso, né, fazendo brincadeira, né, dos pequenos erros de português do dia a dia, mas também usando muito o desenho, né, muito a ilustração, que é outra paixão minha, né, o desenho. Isso, eu ia falar das ilustrações. Tu aperfeiçoou essa técnica para o português de boa? Ou tu Uhum. já fazia para outras coisas, ilustrações de outros projetos? Olha, pelo que eu me lembre, eu desenho desde os 5 anos de idade. Claro que o desenho de uma criança de 5 anos de idade, né? Eu adorava assistir aos personagens de televisão, os desenhos animados, Looney Tunes, né, o Pernalonga, Patolino, da Disney, o Pateta, o Pato Donald, o Mickey, e eu não me contentava em assistir ali, eu tinha que pegar um papel, uma caneta, um lápis de cor e começar a desenhar e criar minhas próprias histórias, né? Então, aos 7 anos, comecei a fazer histórias em quadrinhos, né, para mim mesmo ali, tinha sempre um caderninho cheio de histórias em quadrinhos, cheio de personagens. Aos 12 anos eu até cheguei a fazer tirinhas em quadrinhos de forma regular para um jornal em Santa Cruz do Sul, onde eu morava, né, eu fazia semanalmente uma tirinha, né, numa turminha de patos que eu tinha, né, Cato, Otto e Tato, eram 3 patos. Então, eu fazia essa tirinha, né, semanalmente para o suplemento infantil do jornal, para o caderno infantil do jornal, que tinha essa periodicidade semanal, e também fiz charges, né, mais adiante, charge para jornais regionais, lá na região de Santa Cruz do Sul, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari também. Né? Então, sempre me acompanhou essa história do desenho. E o desenho, né, o gosto por desenhar, também acabou influenciando a minha escolha pelo jornalismo. Quando era criança, 5, 6 anos, quando estava começando a desenhar, quando estava pegando gosto pelo desenho, eu li, ou me contaram, de alguma forma, que o Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica, ele iniciou a carreira dele como jornalista policial, como repórter policial, né, como jornalista. Então, com aquela minha cabeça de 5 anos de idade, eu pensei, olha, se o Maurício de Souza é desenhista e fez jornalismo, eu vou ser jornalista para ser desenhista. Então aí foi, né? Fui focando o jornalismo, focando o desenho, e aí o caminho foi se abrindo, né? Fui percorrendo esse caminho aí. Ah, é muito bom, Júlio. E assim, tu me disse que o projeto ele vai fazer 2 anos ou ele já fez? Vai fazer 2 anos, dia 8 de julho. 8 de julho. Daqui a pouco E mais de um mês. tu, é, vai ter bolo? Olha, bolo eu não sei se vai ter, mas vai ter uma novidade para os seguidores, para quem acompanha o Português de Boa. Uma forma de ter o aprendizado, né, o conjunto do aprendizado um pouquinho mais perto de quem se interessar ali, de quem quiser, né, saber ali as principais dicas do Português de Boa. Estão preparando uma coisa bem especial, uma surpresa bem especial para os 2 anos do Português de Boa. Vai chegar até antes do aniversário, mas está quase saindo do forno. E tu vai poder contar pra gente no final? Olha, só digo o seguinte. Por favor, um furo Ô, de Sirlene tá reportagem. aí? Ô, Sirlene, tudo bem? Que bom te ver aqui. Ó, Júlio, sobre a questão dos seguidores, assim, Uhum. aumentou, assim, a gente trabalha juntos, quem não sabe, eu e o Julinho trabalhamos juntos, e muitas vezes o Júlio falava, nossa, olha quantos seguidores, hoje talvez eu bata tantos seguidores, tantos seguidores, tantos seguidores. Foi uma surpresa para ti as pessoas aceitarem tão bem esse teu projeto e tu receber tantos seguidores, assim, tantos comentários, alunos, pessoas assim querendo tirar tantas dúvidas e irem atrás de ti, do teu projeto para estudar. Eu, no início, eu tinha um certo medo de ser mal interpretado no projeto Português de Boa. Pela questão de unir o português, o ensino de português e o humor. Né? E o humor ele tem essa particularidade, né? Tem vezes que ele pega pesado, mesmo sem o humorista saber, né? Mas aí é aquela questão, né? Desculpe, não vou fazer de novo, vou pegar mais leve, né? Teve algumas postagens que eu até achei que pode ou não ter saído do tom, né? Mas
mantive as postagens ali, porque não era minha intenção ofender ninguém nem nada, né? Mas assim, a receptividade do público, né, a receptividade dos seguidores me surpreendeu bastante e positivamente, né? Não só pelo número em si, né, por ter número X de seguidores, mas porque as pessoas realmente, eu vi que elas têm essa preocupação em querer se comunicar melhor, em querer escrever melhor, ter a habilidade de escrever melhor, né? Eu consegui passar essa mensagem. O Português de Boa tem essa mensagem, né? Até o lema do Português de Boa é escrever bem dá superpoderes, né? Já pegando uma outra vertente minha, que é o mundo nerd, né? Eu sou nerd de carteirinha, né? Nerd raiz, daqueles nerds que apanhava na escola, né? Usava óculos. Eu costumo dizer que quando eu era adolescente, eu era uma mistura de Harry Potter com a Velma do Scooby-Doo. Eu tinha um óculos de aro grosso e um cabelo parecido com a Velma do Scooby-Doo. É uma maravilha, né? É um chamariz pro bullying. Então, Eu era também mais a Samara mesmo do chamado na escola. cabelo. Eu tinha um cabelo. Ou como é que é? Aquela dos Incríveis, a guriazinha, Violeta, né? Violeta. Acho que é A Violeta. Violeta. Eu era Violeta, magrinha, assim, cabelo preto escorrido no rosto, as orelhas de abano, assim, entre o cabelo, sabe, no meio do cabelo. Eu era Violeta na escola. Antes eu era metade do Júlio que eu sou hoje, em peso, né? Eu antes não conseguia aumentar dos 50, agora eu não consigo baixar dos 80, né? Então eu era metade do que eu sou hoje. Em peso bruto. Mas com relação ali ao lema, né? Escrever bem dá superpoderes. Ele pega essa metáfora com super-heróis, que gosto bastante desse universo de super-heróis, mas também para mostrar que escrever bem é uma habilidade, né? A pessoa que escreve bem, ela consegue tirar as ideias, né, que estão dentro de si e passar para o mundo. E de uma forma clara, escrevendo bem, né, comunicando aquilo que está pensando, que está sentindo, a sua opinião, a sua visão de mundo, a sua identidade, né? Não à toa as pessoas que são grandes líderes, elas conseguem escrever, passar num tweet, passar num livro, passar numa palestra, aquilo que a contribuição delas para um mundo melhor, né? Então, realmente, a habilidade de escrever bem, né, essa importância de aprender a escrever, me surpreendeu positivamente as pessoas que abraçaram essa ideia, né, que apostaram nessa ideia, seguem o Português de Boa, seguem outros perfis de língua portuguesa, né, com certeza tem que seguir todos os perfis de língua portuguesa, tem professores excelentes que dão aulas pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo TikTok também, né? Por sinal, o Português de Boa está no TikTok também, de uma forma criativa, de uma forma humorada, bem humorada, sim, sim. Passei meus vídeos também, tudo pro TikTok lá, e estão lá, o Português de Boa está no TikTok também. Então as pessoas têm essa consciência, né? Vou seguir, eu não sabia que estava no TikTok. Eu tô direto no TikTok fazendo cada vídeo besta, mas eu adoro. É muito bom. Mas tu tem agora um canal no YouTube, né? Sim. Tem agora um canal no YouTube. Como é que tá, como é que tá o teu canal lá no YouTube? Olha, devido a uma nova fase do projeto do Português de Boa, que eu estou agora tocando, e tem a ver com a surpresa, né, que eu estou preparando para os 2 anos do Português de Boa, eu deixei os vídeos no canal um pouquinho parados ali. Estou editando um próximo vídeo, né, eu quero retomar com tudo o canal Português de Boa, tem mais um vídeo em edição ali, mas ele tem agora, principalmente, né, nesse período de pandemia, as pessoas mais em casa, estudando em casa, eu tenho sentido que o canal está crescendo em número de seguidores. Né, eu tenho recebido bastante comentários dos vídeos, aviso de novos seguidores, né, então eu vejo que tem aumentado ali muito o número de horas vistas dos vídeos já disponibilizados no Português de Boa. Então fico feliz também com essa receptividade, né, que o Português de Boa esteja ajudando as pessoas, os alunos que infelizmente não estão conseguindo ir para a escola nesse período de isolamento, de quarentena. Isso, eu ia até te perguntar se nessa questão agora da pandemia, da quarentena, os alunos em casa, se tu aumentou o ritmo de postagens e de conteúdo que tu coloca, ou tu sempre seguiu, sempre colocando todo dia, alimentando as tuas redes sociais, o projeto, ou tu, assim, deu uma guinada nisso exatamente por causa dos alunos, das pessoas em casa que não
podem estudar presencialmente? Eu aumentei a frequência de postagens no Instagram. Antes entre português de boa, meu trabalho no serviço público, família também que demanda tempo, né? Eu conseguia uma vez por dia fazer uma postagem, postar um conteúdo, fazer stories, né? Hoje, em razão desse isolamento, como tem mais pessoas, né, mais alunos, estudantes em casa, sem poder ter voltar à normalidade da vida escolar, eu dei uma agilizada, dei uma intensificada na produção de conteúdo e hoje, pelo menos 2 vezes por dia, tem post do Português de Boa, tanto no Instagram quanto também no canal do Telegram. O Telegram é uma maravilha, né? Eu digo que é um WhatsApp melhorado. Ele só não é melhor que o WhatsApp no marketing. O WhatsApp no marketing leva vantagem ainda. Mas só no marketing que o Telegram não é melhor que o WhatsApp. No Telegram lá posto quiz, que eu chamo carinhosamente de Racha Cuca, né? Que são os quiz de português. Todas as postagens que eu publico no Instagram, lá no Telegram também, com algumas aulas adicionais, né, com material adicional, porque o Instagram ele é aberto ao público, né, ele está disponível para quem quiser entrar, mesmo que de curioso, conhecer o Português de Boa, mas o Telegram, eu convido o pessoal que quer aprender um pouco mais de português. Digamos que é o pessoal que quer passar para o próximo nível, né? Olha, você quer me acompanhar? Quer ter mais conteúdo? Olha, tem esse canal do Telegram. Ali eu consigo trabalhar com mais afinco, né, com mais detalhes, algumas dicas que a restrição do Instagram, de espaço, né, do Instagram, não me permite. Né? Lá tem mais recurso, lá eu consigo fazer enquete, quiz com o pessoal, consigo mandar vídeo sem limite de megas, né? Então consigo interagir, ter mais conteúdo no Telegram, mais diversidade de conteúdo no Telegram, o pessoal quer aprender, quer dar um passo além de aprender português. É isso aí, Julinho. Agora, chegou um momento assim muito esperado, que eu quero que tu fale para mim, eu não sei se tu fez essa pesquisa com os teus seguidores, e a galera que está entrando, que está acompanhando a live, também pode colocar. Quero que tu faça assim, se for possível, um top 10, ou se não um top 5 das dúvidas mais frequentes de português. Aquelas que tu mais respondeu, as que tu gosta, assim, que tu trabalha bastante, porque ela é difícil, porque demanda muito, de concursos, de provas e tudo mais. Então, se tu puder fazer assim, talvez 5 das dúvidas mais frequentes de português. E quem tiver dúvida, e o João falou, depois a gente vai falar do isso, aquilo, interesse. Podem colocar aí nos comentários qual a dúvida que mais assim pega ou esquece ou é difícil de decorar do português. Bom, com certeza, uma das dúvidas que mais são que eu mais recebo dos seguidores, né, o João Pedro manda uma mensagem de qual o perfil de público te acompanha, Júlio. Principalmente concurseiros, né, pessoal que faz o Enem, mas muito mais os concurseiros, e as pessoas em geral que têm preocupação em aprender, em melhorar a escrita, né, a língua portuguesa, a comunicação na língua portuguesa. Né. Com relação ao top 5 uso a Nani Reio aqui, o uso de hífen, está entre os top 5 mesmo. O hífen está entre os top 5 mesmo. O hífen, crase é sempre motivo de dúvida. Ultimamente, tem muitas pessoas me perguntando no direct, inclusive, a diferença entre está e estar, quando usar um e quando usar o outro. Né? O está, ele é o verbo ele está, ela está, na terceira pessoa do singular, né? O verbo estar, e o estar é o verbo do infinitivo, geralmente ele está acompanhado de um verbo auxiliar. Ele precisa estar atento, ele pode ficar em casa. Então tem essa explicação, assim, resumidamente é isso, né? A diferença entre está e estar, né? São as formas verbais. Outra dúvida também, vírgula. Vírgula sempre cai, sempre é motivo de dúvida, de pergunta no direct, nos comentários, né?
onde e quando usar a vírgula. Daí tem aquela regra básica, né? A vírgula não pode separar o sujeito do verbo nem o verbo do seu complemento, né? Por exemplo, na frase, o menino brinca com a bola. O menino, vírgula, brinca com a bola. Não, não se separa o menino de brinca. A não ser que tenha uma explicação no meio, uma explicação à parte no meio, né? O menino, vírgula, muito sorridente, vírgula, brinca com a bola. Aí sim, aí tem vírgula, aí tu separa o sujeito do verbo. Mas na ordem direta, nunca, jamais, não faça isso. É perder ponto na redação com certeza, certo? Ali a Sirlene fala vírgula, exatamente, a vírgula é um dos tópicos que mais caem, é batata, né? E agora eu entreguei minha idade, falar batata, né? Eu acho que ia ser pior se tu falasse supimpa. Supimpa. Ou do balacobaco. Não, mas vírgula por muito tempo, assim, eu tive bastante dúvidas, mas agora eu não tenho a menor assim, dificuldade na vírgula. Nós fizemos as pazes, agora eu sei usá-la muito bem, mas realmente Ótimo. ali o hífen que o Henrique, essa colocou, vírgula é terrível. Não, mas ela é traiçoeira, né? Mas tem umas regras que a gente se adapta assim, vai, escreve, se adapta com a vírgula e aí dá certo. Mas tem umas assim, ó, que eu tenho muita dificuldade, é a crase, porque tem as suas exceções. Sim, a crase tem as suas exceções, né? Tem algumas palavras que, se não me engano, tu me disse que dá para usar a crase e também não dá para usar. E os dois jeitos estão certos. Por exemplo, o pronome possessivo é um exemplo, né? Falei a minha mãe, né? Minha, pronome possessivo, pode tanto ir crase quanto pode ser sem crase, né? É facultativo. O restaurante fica aberto até às 23 horas. Depois da preposição até, tanto faz crase, pode ter crase, pode não ter, não tem problema nenhum, mas é o único caso em que a crase é facultativa antes de preposição. Antes de preposição não vai crase. Desde às 18 horas não vai crase. Após às 18 horas não vai crase também. Até às 18 horas pode crase, mas também pode não ir crase. Na dúvida, depois de preposição, não põe crase, tá? Tá bom. Segunda a sexta, tu saber que muitas vezes, assim, segunda a sexta, não tem crase, né? No ali, segunda a sexta. Se tu falar de segunda a sexta, não vai crase. Agora, se for um período, um intervalo determinado, aí sim vai crase. Por exemplo, eu não entendi as regras. Eu não entendi a regra da terceira à quarta. Da terceira à quarta. Quando tem da, o A que vem no meio é craseado. Quando vem de, o A que vem no meio não é craseado. Então, o da ou o de antes é que vai determinar se tem crase ou não. Se tem de antes, não vai crase. Se tem da antes, pode meter a crase no meio. Hífen, Júlio. O que tu pode nos falar sobre hífen? Hífen, vamos ver. Bom, uma regra assim que é líquida e certa com relação a hífen, nomes de plantas e nomes de animais compostos. Mico, leão, dourado. Mico, hífen, leão, hífen, dourado. Deixa eu ver o que mais. Vitória, régia. Vitória, hífen, régia. Sempre nome de espécies botânicas, espécies animais, vai hífen. Outra questão também com relação a hífen, eu postei recentemente, né? Palavras que começam compostas com verbo e depois com substantivo. Por exemplo, guarda-chuva, hífen. Arranca rabo, hífen. Quebra-cabeça, hífen. Verbo mais substantivo. E uma dica importante, sempre quando tem uma palavra composta por verbo e substantivo, o plural, ele é no segundo elemento, é só no substantivo. Portanto, quebra-cabeça, plural. Quebra-as-cabeças? Não, de jeito nenhum. Quebra-cabeças. O verbo fica no singular, o substantivo vai para o plural.
E quando tem substantivo mais substantivo. Até eu quero fazer um vídeo, tá? Já vou dar um spoiler aqui pro pessoal, tá? Pro canal do YouTube. Um dos vídeos que vão reativar o canal do YouTube. De que forma os nomes de super-heróis nos ajudam a entender a vírgula. Aliás, eu até vou dar um pouquinho da aula aqui para vocês, tá? Vou dar um spoilerzinho para vocês. Por exemplo, Homem-Aranha. Quando a gente tem dois substantivos, ó, a Nani tá falando paraquedas. Paraquedas é exceção, viu? Paraquedas é exceção porque perdeu a noção de composição. Pelo uso, se tornou uma coisa só, tá? Por exemplo, para-brisa tem hífen. Para-raio tem hífen. Paraquedas é a exceção à regra, não vai hífen. Porque, segundo os gramáticos, os cabeções da língua portuguesa, perdeu a noção de justaposição, de composição das duas palavras, né? Mas, enfim, a gente decora e a vida que segue. Mas falando sobre o vídeo, a questão do hífen, tá? Quando geralmente a gente tem duas palavras, dois substantivos que isolados têm um significado diferente, você junta os dois, coloca o hífen no meio. Por exemplo, Homem-Aranha, tá? O super-herói. Homem tem um significado, o substantivo sozinho tem um significado. Aranha, sozinho, tem um significado quando esse substantivo está sozinho. Junta os dois, homem, hífen, aranha. A mesma coisa, Mulher Maravilha. A gente tem dois substantivos, mulher e maravilha. Mulher Maravilha tem o hífen ali, porque são dois substantivos que, juntos, eles assumem um novo significado, né? Agora, por que Lanterna Verde não tem hífen? Porque lanterna é substantivo e verde é a cor que funciona como adjetivo, né? A mesma coisa, Pantera Negra, né? Não tem hífen também. Tocha humana. Humana é um adjetivo, substantivo e adjetivo. Não vai o hífen ali. Muito preciosa essa dica, muito preciosa. Mas paraquedas, alguma vez teve o hífen ou tiraram agora? Eu não me lembro. Realmente, eu também não estou lembrado. Mas paraquedas, ele não só o paraquedas em si, mas todos os derivados, né, as palavras que se originam de paraquedas também são juntas, sem hífen, né? Paraquedas, paraquedismo, paraquedista, todas são escritas os dois termos juntos sem o hífen, né? Isso. Ó, o pessoal gostou da dica ali do hífen, ó. Deixa eu ler esse comentário aqui, ó. Só porque está caindo, por isso que não tem hífen, acho que ele é o paraquedas, ó. Do Henrique, só porque está caindo, por isso que não tem hífen, já está caindo mesmo. O ruim é aquele paraquedas que fala pra gente, né? Tô contigo e não abro. Ai, que medo. Aí é hashtag medo. Próxima dica. A gente falou da crase. O esse. Aquilo. Bom, o esse, este e aquele, ele tem várias possibilidades, né? Por exemplo, com relação à proximidade, à distância, né? A lugar. O pessoal tá rindo aí, a Dani e o Henrique. Tô contigo e não abro, né? Mas, enfim. Por exemplo, esse, né? Quando você fala, vamos pelo este com T, este, tá? Deixa eu ver um objeto aqui. Vou pegar aqui, ó, o Bechara, né? O Evanildo Bechara, o tio Bebê Bechara aqui, tá? Moderna gramática portuguesa, né? Eu digo assim, este livro. Por quê? Este livro está comigo. Este livro. Agora, se tu estivesse com um livro, eu falaria esse livro. O este, ele está próximo ao falante, ou ele está com o falante. Da mesma forma, se eu falar este blusão, né? Então é com T, este. Eu estou usando o blusão, ele está próximo a mim, é este. Agora, eu falo da tua roupa, essa camisa, né? Porque é a camisa que está longe do falante, mas está perto do ouvinte. Certo, gente? Repetindo, este perto do falante, esse longe do falante e perto do ouvinte. Aliás, Sirene, próximo de quem fala, este. Exatamente, próximo do falante, este blusão.
longe do falante, mas perto do ouvinte, esse. E quando está longe dos dois, aquele. Né? Quando está mais distante, aquele. Né? Ou aquela, ou aquilo, né? Vale também para aquela, aquilo, isto, isso. Né? Agora, com relação a tempo, também tem o uso do tempo para distinguir entre este, esse, esta, essa, isso, isto, aquilo, aquele, aquela e tudo mais. Vocês entenderam, né? Por exemplo, no tempo, esta semana temos live. É a semana que nós estamos vivendo. É esta semana aqui, né? Agora, vamos falar assim, essa semana teremos uma live. É uma semana que está próxima no futuro, né? Ou uma semana que foi no passado também, né? Por exemplo, em 2009 fomos para sei lá, Porto de Galinhas. Essas férias foram legais. Então essa é algo que está no passado ou no futuro próximo, né? E o este é o que está no presente. Agora, com relação à citação textual, também tem diferença este, esse, esta, essa, isto, aquilo, vocês entenderam, tá? Por exemplo, quando você fala alguma coisa, tá? Por exemplo, devagar se vai ao longe. Isso é uma verdade. Quando você já falou a frase, você já citou algo e quer recuperar, você usa isso, ou esse, ou essa, com S, tá? Agora, quando você vai falar algo, isto é uma verdade. Devagar se vai ao longe. Quando você vai antecipar algo, você usa com T. Este, esta, isto. Certo, gente? Todo mundo entendeu aí? Entendeu, João? Entendeu, João? O João. Entendeu, João? Você está aqui, João? Ele tem essa dúvida, ele já me perguntou. Então, eu acho que eu dei a dica certa para ele, porque ele me perguntou uma vez sobre um post que ele ia fazer de uma paisagem... Olha, a Ana, ela pede para repetir. Será que é do esse? Vou repetir rapidinho, tá? Lugar, posicionamento. Este, perto do falante. Esse, longe do falante, perto do ouvinte. Essa camisa, no caso da Juliana, essa camisa está longe de mim, perto da Juliana, tá? Aquele ou aquilo está longe dos dois, ok? Com relação a, deixa eu ver, tempo, né? Este é aquilo que nós estamos vivendo neste momento. Esta semana temos live. Esta noite temos live. Esse ou essa é aquilo que está num futuro próximo ou num passado, tá? E com relação à citação textual, esse é aquilo que você já citou. Devagar se vai ao longe. Isso é uma verdade. Esse ditado é uma verdade, tá? Um exemplo bem banal, tá? E quando você vai citar alguma coisa, vai antecipar, você usa este, esta ou isto. Este, com T, este ditado é uma verdade. Devagar se vai ao longe. Certo? Acho que agora todos entenderam. Qualquer coisa, gente, quem está chegando agora, a live, eu vou salvá-la assim que terminar, já vai para o IGTV, e aí você só, ali ó, sigam o nosso perfil Haribo Produtora, que vai estar lá já o vídeo no IGTV, vocês já podem ver todas as dicas de novo, tá bom? Vai estar no YouTube, no Facebook, não se preocupem, tá? Se vocês perderem, vocês podem recuperar. Falamos de vírgula, falamos de hífen, falamos de este, esse, aquele, falamos crase. O que mais? Acho que foram crase, e eu acho que alguém falou ali de concordância, se não me engano. Concordância. Ali, a Ana agora entendeu. Perfeito. Com relação à concordância. Talvez concordância verbal ali, quando a gente tem que adaptar o verbo. Uma dica bem comum, né, uma dúvida bem comum é com partitivos. Ali, ó, por que tem 4 porquês? Claro, o Luiz está perguntando dos porquês. Eu só digo o seguinte, eu tenho uma inveja dos americanos e dos ingleses, só tem o why e o because.
A gente tem o porquê junto, separado, com acento, sem acento, junto, com acento, junto, sem acento, junto. É um banzé, né? Para teu e seu vale esta mesma explicação? Não. Aí o teu é a segunda pessoa do singular, que é o tu, a pessoa tu, e seu, daí é a terceira pessoa do singular, tá? Daí teu é tu e seu é você. Daí depende da pessoa com que você vai concordar esse pronome, certo? Mas fala pra gente não dos porquês. Por Os que nem porquês? quatro? Por que Por quê? quatro? Então vamos lá, o uso dos porquês, né? Bom, gente, porquê junto, porque geralmente é a explicação, né? Ele acontece quando você vai dar a resposta, explicar alguma coisa, tá? O porquê separado, há quem fale que o porquê separado é em pergunta, mas não é bem assim, tá? Ele serve para pergunta? Serve. Para pergunta direta, com ponto de interrogação? Sim. Para pergunta indireta, sem ponto de interrogação? Também. Por exemplo, eu quero saber por que ele faltou à aula. Não tem ponto de interrogação no fim, tem um ponto final ou até um ponto de exclamação, dependendo da ênfase que você quer dar à frase, né? Então, porquê igual a because? É isso aí, o porquê igual a because. Se você tem entendimento em inglês, você é um americano, o inglês tá perfect, tá? É o porquê igual a because. Mas o porquê separado, tá? É por qual razão, por qual motivo, né? Por qual circunstância, você pode trocar por isso, tá? E também tem uma pegadinha que os concursos geralmente fazem, que é o uso do porquê separado para substituir por qual. Por exemplo, os caminhos por que passei. Os caminhos pelos quais passei, né? Então, geralmente, assim, no concurso público vai deixar aquela lacunazinha ali. Qual é o porquê certo? Os caminhos, porquê passei. É o porquê junto, porquê separado, porquê com acento, porquê sem acento. É porquê separado e porquê sem acento. Os caminhos, porquê passei. Né? Então, porquê é pelos quais ou pelo qual, nesse caso, e quando se refere ali à pergunta ou a um motivo, né? É por qual motivo, por qual razão, né? Sempre substitua o porquê separado por qual motivo e por qual razão. Certo, gente? O porquê separado e com acento. Aí tem uma regrinha que é o seguinte, gente. Tanto com o porquê quanto com o que separado, se deu uma topada num sinal de acento, põe um chapeuzinho nele, põe a chapeleta nele, tá? Põe o acento circunflexo, tá? Também conhecido chapeuzinho, tá? O Rafael Ristoff. Ô, Rafael, quanto tempo, meu caro, beleza? Julinho, meu caro, entendi, mas não consigo guardar essas regras. Anote, meu caro, anote, pelo amor de Deus. Papel e caneta na mão. Ou siga o português de boa. Mas voltando aí. Mas voltando aí pro acento no porquê junto e porquê separado, tá? Porquê separado? Geralmente uma pergunta no final, tá? Você não foi à aula. Por quê? Ali tem acento, porque o porquê está junto de um sinal de acentuação, um acento, um ponto de interrogação, tá? Você não foi à aula porque, vírgula, se ela estava boa. Então, quando tem ponto, vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, beleza. Pra mim tá ótimo. Gente, então é o seguinte, ó, o último porquê, o porquê junto e com acento. Tá? Agora eu acho que não vai parar. O porquê junto e com acento, ele é um substantivo, é uma coisa própria, ele é o porquê ou um porquê. Tá? Eu quero saber o porquê do seu atraso. Eu quero saber o porquê do vídeo ter parado, sabe? Então ele é uma coisa própria, ele é o porquê. Tá? Ou me dê um porquê para a sua raiva, por exemplo, sabe? Então, esse é o porquê que mais se diferencia dos outros, né? Porque ele é um substantivo. Muito bom. Ó, a menina perguntou aqui de novo, a Nani, ela perguntou de mini saia. Eu acho que ela tá querendo saber qual é o certo. Mini saia junto, mini saia separado, com hífen, sem hífen?
Ela Com dois perguntou, ela fez S. essa pergunta lá e a gente não tinha isso com dois S's, com Junto S. com dois S. Junto com Ó, dois S. viu, né? Essa é a... Junto com... Exatamente. Não, Mais eu alguma ia, eu não sei dúvida aí, se tu viu pessoal? quando... Mas a gente tem mais uma, ó. A Ah, eu Silene acho que a pergunta, Silene... sempre será antecedido pelo artigo o. Geralmente por um artigo definido ou indefinido, tá? O ou um, tá? O porquê ou um porquê, tá? Geralmente pelo artigo, certo? É uma dica, sempre que tiver o artigo antes, pode ter certeza que é o porquê junto e com acento. Eu acho que esse para esse o com os acentos assim, o porquê separado com acento e o porquê junto com acento é o mais fácil de lembrar, porque Uhum. tem o ponto, porquê, sempre vai ser precedido por um ponto e o outro pelo artigo, né? E aí tem o Exatamente. porquê junto com o acento. Eu acho que esses dois é o mais fácil assim de tu anotar e lembrar. Eu acho que o mais chatinho é o porquê separado. Eu É, acho. o porquê separado é Porque tu mais chatinho porque ele dá margem para porque pegadinha, separado né? Glu glu iê iê. sem acento, tá? Porque separado sem acento é o mais chatinho porque tem essa pegadinha. Que nem sempre ele tá no começo da frase, às vezes tá no meio ali separado, tu acha que tá errado, tu acha que é o porquê Nem junto, sempre ele tem a mas função de pergunta, né? nem sempre tem a função de pergunta. Então, com os acentos eu acho os mais fáceis de decorar. Mas, Júlio, a gente tem 7 minutinhos para terminar a nossa live. Já? Eu até. Já? Tu viu? Passa muito rápido. Eu até tinha falado, se continuasse caindo, da gente encerrar, assim, e depois continuar, fizesse outra logo em seguida, assim, para continuar o raciocínio, né? Porque não dá para ficar a internet ficar nos derrubando o tempo inteiro. Mas acho que agora tá tudo. Para encerrar, assim, eu vou te perguntar, pedir para te mostrar as ilustrações, os posts que tu faz pro teu Instagram. Tu tá com eles perto Ah, aí para mostrar pra gente? deixa eu ver se eu Ou tu vai ter que consigo, que voltar? o meu computador, ele fica no lugar da casa que pior pega sinal, tá? Que pega o sinal mais fraco. Mas eu vou tentar, certo? Alguns posts. Olha só. Aqui, por exemplo, vamos ver. Uma dúvida bem comum. Concerto de pia. Tá vendo a dica? Concerto de pia? Eu tô vendo, meio trancadinho, mas Que tô vocês, vendo. é a única forma que vocês podem ver um concerto de pia, né? Um maestro regendo uma orquestra, né? Porque concerto de pia, de consertar a pia, é com S, né? Concerto de reparar, de ajustar, é com S. O concerto com C é um concerto de música, e pode ser tanto música clássica, rock e tudo mais, né? Mas nunca vai ser o concerto de um eletrodoméstico, de um utensílio doméstico ou coisa parecida, né? Ficou Então, muito essa é uma bom. das ilustrações aí que... Vamos ver se eu consigo puxar outra ilustração aqui. Vamos ver... aqui, ó. Uma temática que eu gosto bastante, que é super-heróis. Vamos ver se eu consigo aqui. Aqui, ó. Super com ou sem hífen, né? Antes de H e R, tem hífen. Super-homem, super-rápido, super-habilidoso, super-requintado. Sem hífen nos demais casos. Superativo, né, quando tem uma vogal. Super contente, quando tem qualquer outra consoante. Super importante, super satisfeito, né? Então, mais uma dica aí com um desenho. Eu adoro desenhar super-heróis ali, adoro desenhar. Até minha caricatura eu desenho às vezes, né? E olha que desenhar caricatura não é tão simples assim, viu? É muito boa a caricatura. A tua caricatura é muito boa. Eu adoro. Tá sempre nas ilustrações também, ali nas dicas. O Julinho sempre coloca ele ali, ilustrar. A caricatura do Julinho tá sempre nas dicas dele também. São muito boas. Mas, Valeu. Ju, vamos encerrando o nosso Conexão Haribo de hoje. Tá tão bom, passa muito rápido. A gente acaba não falando, flui tanto assunto que a gente acaba deixando tanta coisa passar, né? Mas assim, onde que a gente pode te Super encontrar? Supimpa. Além do Instagram, para quem
Super supimpa. Para quem chegou agora, para quem vai assistir depois, fala aí os teus arrobas, Instagram, YouTube, e fala da surpresa, né? Um spoiler que tu vai dar pra gente. Ó, a Érica. Putz, entrei muito Entrou tarde. tarde. Ô, Érica! Poxa! Reprise. Olha a reprise, Érica. Então tá, pessoal. O Português de Boa vocês encontram principalmente no Instagram, @JúlioCunhaNeto. E pelo amor de Deus, né? Júlia com L-I-O, né? Júlio com LH só existe num lugar e é no calendário, ok? Tá bom? E eu não sou vizinho de agosto nem de setembro, tá bom, gente? Então, assim, ó, Júlio Cunha Neto, @JúlioCunhaNeto. No YouTube, procurem por Português de Boa, vocês vão achar ali minha lata ali com o símbolo do correto ali, tá bom? No site portuguesdeboa.com.br ou portuguesdeboa.com. E eu peço uma atenção especial, né? Quem está realmente interessado em aprender português, pessoal, no meu Instagram, ali na link, na bio, tem um link que ele dá acesso também ao Telegram, ao canal do Telegram. É lá que eu faço os exercícios de português, que eu chamo de racha-cuca, né? Também tem outros vídeos exclusivos, aulas exclusivas, além do conteúdo que eu posto diariamente no Instagram, tá bom? No Facebook eu tenho também, né? Júlio Português de Boa, tudo junto, no Facebook. E no TikTok também é só procurar por Português de Boa, o Júlio Cunha Neto, que vocês me acham lá, certo? Isso aí. Obrigada, Júlio, pela tua participação. Muito obrigada, pessoal que participou, que falou suas dúvidas, que curtiu. Vamos fazer mais vezes agora, chegando perto. A gente ainda não tem uma nova data para o Enem, né? Mas a gente pode fazer mais lives falando sobre dúvidas, sobre dicas, também quando os concursos voltarem. Aí eu chamo o Júlio para a gente ajudar vocês, para dar umas dicas bem legais, tá? Obrigada, gente, pela presença. Tchau, Gente, Julinho.